item 44, ele fala dos médios falantes. Os médios audientes, que nada mais fazem do que transmitir o que ouvem, não é isso? Como vimos anteriormente, não são propriamente médios falantes, os quais, as mais das vezes, nada ouvem. Com eles, os espíritos atuam sobre os órgãos da palavra, como atuam sobre a mão dos médios escreventes. Então, nesses médios falantes, o espírito usa as cordas vocais, o órgão vocal, né, do médium para transmitir o que eles desejam. Então, querendo comunicar-se, o espírito se serve do órgão que acha mais maleável no médium. De um utiliza-se a mão, que são os psicógrafos, do outro a palavra, que aí ocorre a psicofonia. De um terceiro dá audição, os médios audientes. Em geral, o médio falante se exprime sem ter consciência do que diz e diz a miúde coisas inteiramente fora do âmbito de suas ideias habituais, de seus conhecimentos e até fora do alcance da sua inteligência. Acontece que nós somos espíritos milenares e as nossas existências, seja onde tiverem sido, guardamos as impressões, as experiências no nosso inconsciente, no perispírito. Então, o espírito utiliza desta bagagem, né, porque aquele que não teve nenhuma experiência em uma língua ou outra, o espírito não pode utilizar aquele médium para falar de tal língua, porque ele não tem esses arquivos. Então, é preciso ter essas experiências no inconsciente, esse material, esses arquivos, para que eles, né, possam utilizar. É por isso que é visto alguns médios que, às vezes, de uma inteligência aqui no plano físico muito inferior, falando, né, em fenômeno de psicofonia, de assuntos fora, né, do seu âmbito de conhecimento, mas que eles têm de vidas anteriores toda essa bagagem. Assim, não é raro verem-se pessoas iletradas, olha aí, e de inteligência vulgar expressar-se em tais momentos com verdadeira eloquência e tratar com incontestável superioridade de questões sobre as quais seriam incapazes de emitir no estado ordinário uma opinião. Então aí não vai causar mais estranheza, por exemplo, quando vemos um analfabeto em transe mediúnico, que o espírito falar com ele assuntos que ele não tem nenhuma habilidade aqui nesse momento existencial para, né, se pronunciar. Se bem esteja perfeitamente acordado, quando exerce a sua faculdade, raro é que o médio falante guarde lembrança do que disse. Nem sempre, porém, é integral a sua passividade. Alguns há que têm intuição do que dizem no próprio instante em que proferem as palavras. Alguns médios guardam, né, aquilo que o espírito está falando, outros guardam parte e outros não têm nenhuma consciência daquilo que o espírito está, através de seus órgãos vocais, falando. Parece uma coisa do outro mundo, não é verdade? Mas realmente é coisa do outro mundo, né? Porque é um espírito que está ali a falar com o aparelho do médium. Então, continua Kardec no seu apontamento. Estas, no médium falante, são o instrumento de que se serve o espírito, com quem uma pessoa estranha pode entrar em comunicação,
do mesmo modo que o pode fazer com o concurso de um médio audiente. Entre o médio falante e o médio audiente, há uma diferença de que este fala voluntariamente, né, para repetir o que ouve, aí o espírito vai ditando e o médio audiente vai repetindo o que o espírito está falando. Ao passo que o outro acontece, né, involuntariamente. Ao transe, né, o espírito toma conta do aparelho e aí transmite a palavra.